acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra
Graça e paz a todos os irmãos do Ministério Evangélico da Reconciliação e a todos que, por meio das redes sociais, puderem estar ouvindo e aprendendo a Palavra de Deus. Hoje, dia 10 de maio de 2020, domingo, estudaremos a lição de número 6, com o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Textuário da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Leitura bíblica em classe, ela temos em duas seções. A primeira é Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentio na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Segunda parte, Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Repito, Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Louvado seja Deus por mais uma lição que possamos estudar a sua palavra. Oremos pelos irmãos, oramos nesse momento também pela vida do nosso pastor, pela vida dos professores que irão ministrar as aulas, do departamento infantil, da classe de adulto e também dos adolescentes, e por toda a igreja do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, Deus, nesta manhã, Senhor, fazemos menção ao Teu nome, te pedindo, Senhor, a Tua graça, te pedindo, Senhor, a Tua misericórdia sobre as vidas, Senhor, dos nossos professores que irão ministrar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que Tu use, Senhor, que Tu ilumine grandemente, Senhor, nossos professores para nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ilumina o Teu povo no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Dai-nos, Deus, neste dia, Senhor, ânimo. Dai-nos, Senhor, graça, para que possamos, meu Pai, ter o apetite, Senhor, de querer, desejar em conhecer-te mais, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós devemos prosseguir, Senhor, em conhecer o Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão no seu lar, as suas famílias, Senhor, e desde já oramos por cada um, Senhor, por cada professor, por cada irmão, por cada departamento nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar todos no seu lar com a escola bíblica dominical, Senhor, maravilhosa, Senhor, para que a Tua igreja possa, Senhor, ser militante na defesa da Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, é o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Houve um que morreu por meus crimes
na cruz, entendi-lo e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os despejos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte em fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Queridos, um bom dia na gloriosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 10 de maio, o chamado segundo domingo de maio, como aquele comemorado em lembrança ao Dia das Mães. Bem, ao longo de nossa programação, nós teremos um pequeno espaço em homenagem a todas as mamães. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Bem, meus amados, a nossa escola bíblica, ela, como os irmãos já tomaram conhecimento aí pela abertura do nosso irmão seminarista Jardel, os irmãos tiveram aí acesso então à nossa aula de hoje, que é a aula de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Bem, queridos, nós estamos estudando o tema geral, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. É um tema geral ligado
a conceitos e princípios de soteriologia, princípios da doutrina de salvação. Como já dissemos, entendemos ser um avanço considerável o tema proposto pela CPAD para o estudo bíblico desse trimestre. Anteriormente, expressões como eleição e predestinação eram muito marginalizadas dentro do meio, não só de igreja, mas no meio acadêmico também, daqueles que de alguma forma professam doutrina, entre aspas, arminiana, e também até no meio da própria doutrina continuista, que é a Igreja Assembleia de Deus como representante da doutrina pentecostal. Bem, consideramos isso um bom avanço e, de alguma forma, apesar de nós interpretarmos diferente e aplicarmos diferente a doutrina da eleição e predestinação, entendemos já muito bom quando, de alguma forma, podemos perceber, não é, que a tal marginalização desses assuntos, em parte, está superada por esta lição. Agora, ao encontrarmos um pentecostal ou mesmo um arminiano remonstrante, poderemos, de alguma forma, discutir alguma coisa, debater alguma coisa, a partir do momento que ambos consideram que este assunto, esses princípios, eleição e predestinação, são plenamente bíblicos e que fazem parte da construção da doutrina soteriológica bíblica. Tá bem, queridos? A lição 10, ela, por questões históricas, ela, de alguma forma, procura estabelecer um pouco sobre a origem dos povos a partir do momento do advento do pecado e que, de alguma forma, destituiu todos da presença de Deus. Todos, vocês lembram de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus ou da glória de Deus. Bem, é esta regra universal que coloca todos os homens, a partir do pecado de Adão, separados, destituídos, sem acesso a Deus, ganha uma característica diferenciada à medida que, através de Abraão, Deus chama este homem para representar um povo, que é aí a raça judaica, que são os israelitas, aonde através desta chamada a Abraão, Deus então promete, principalmente a partir dele, iniciar um processo de aproximação deste homem que havia caído, não é? Já dissemos, todos. E eu preciso, historicamente, então, entender isso, tá? Das vantagens que todos aqueles que chamados judeus, e aí nós podemos dizer até etnicamente, né? A etnia judaica, todos aqueles que são judeus de nascituro, de nascimento, em razão da promessa de Deus feita a Abraão, de nele, não é, revelar a sua aliança, o seu pacto, no sentido de
se aproximar do homem, então podemos ver que o povo judeu, de alguma forma, usufrui ou usufruía neste tempo, tá, de uma certa vantagem sobre os povos gentios, porque apesar do povo judeu se mostrar como todo ser humano, rebelde, tendencioso para o mal, por vezes não dando valor às diversas iniciativas de Deus de os abençoá-los, tá? Apesar de tudo isso, este povo, o judeu, pela promessa e pela aliança feita de Deus com Moisés, ou melhor, com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, todo esse aspecto que nós chamamos até na teologia de teologia aliancista, todos esses pactos, todas essas alianças estabelecidas por Deus em relação ao povo judeu, de alguma forma gerou neles uma vantagem. A vantagem de alguma forma de, apesar das suas dificuldades e rebeldias, eles tinham a oportunidade muito maior de conhecer a Deus. As possibilidades deles, por estar inserido nos pactos, nas promessas e na própria convivência de Deus, que os preservava para o objetivo maior, realmente mostra que eles tinham alguma vantagem. Então aqui nós podemos encaixar o assunto, o tema, de que a eleição e a predestinação bíblica, elas passam objetivamente por um estágio primeiro, que nós podemos também aplicar a ideia de que é sombra, de que é uma referência, de que é um padrão de referência, não é? Que a Bíblia muito destaca a expressão sombra, para nós entendermos o que de fato é a eleição dentro de conceitos mais neotestamentários. Tá bom? Então, numa linguagem mais simples, a chamada de Abraão, a construção da nação de Israel, a sua relação com Deus através dos respectivos pactos, os pactos, não é? Com Abraão, com Moisés, com Davi, são representações, são simbologias da chamada para a salvação, da eleição, da predestinação e da nova aliança de que Deus então revela a partir de Jesus Cristo. E agora, não mais apenas para judeus, mas também para alcançar esses gentios, porque já lá em Abraão, a chamada de Abraão é de que nele, na chamada dele, seriam benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Na chamada de Abraão, há nela embutido uma previsão, sim, de um planejamento de Deus, de uma vontade explícita de Deus, de trazer este homem, todos, em todos os lugares, em todas as nações, em todas as raças, e que foram, não é, alcançados ou prejudicados pelo pecado, tá bom? De que todos também tivessem, e esse todos que eu quero dizer é todos, em todos os lugares, todas as nações, não apenas israelitas, mas de que todos os chamados gentios pudessem da mesma forma usufruir desta possibilidade.
da possibilidade, então, de fazer parte de uma comunidade em Cristo cristã que propiciasse a eles conhecimento desta aliança, desse testamento, deste concerto com Deus no sentido de salvar aquele, então, que se havia perdido. Ok? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Então, a lição objetivamente vai tratar deste assunto. E nós devemos, então, compreender dentro desta concepção, fazendo o seguinte adendo: não é que no Antigo Testamento Deus, de alguma forma, não fez menção do seu nome para povos gentios. Você vai ver, inclusive, o caso mais explícito que temos, que é o do profeta Jonas, que foi pregar ao mundo gentílico, não é? Bem, o que nós precisamos entender é que isso era feito, tá, numa possibilidade muito distante, em casos raros, tá? Mas agora, na nova aliança, é diferente. As coisas são explícitas em termos de salvação para todos os povos, não é? O Jesus de todos os povos. E quando o Evangelho nasce, e principalmente através da doutrina paulina, não é? Vai ganhar essa dimensão de que não há mais um povo prioritário, judeus, para a salvação, tá? Mas de que agora em Cristo Jesus todos são um só, e Deus objetiva e anuncia a sua salvação a todos, em todos os lugares, em todo o tempo, a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, sem mais em nenhum lugar alguém levar vantagem por estar mais próximo de Deus em razão de qualquer circunstância ou de qualquer situação. Bem, na prática, irmãos, é mais ou menos assim. Aqueles que de alguma forma, apesar do legalismo, apesar do pelagianismo, tá? Que algumas pessoas eventualmente enfrentam e creem ao estar envolvidos com, por exemplo, o cristianismo idólatra romanista, tá? Que nós conhecemos como catolicismo. Apesar disso, as pessoas que de alguma forma estão ali presenciando, tá? Ouvindo as questões de Cristo e dos evangelhos, apesar que distorcidos, carregam uma vantagem em relação àqueles que vivem no submundo de um espiritismo, de um baixo espiritismo e de outras práticas totalmente alheias à própria pessoa de Cristo, tá? Então, essas coisas que nós devemos considerar também, tá? Por exemplo, até algum tempo a gente considerava que a Igreja Universal, por exemplo, é uma igreja que veio para dividir, veio para trazer confusão, veio para trazer problemas e tal. Mas o número de pessoas que foi alcançado por um evangelho ainda não perfeito, como prega a Igreja Universal, mas que a partir deste modelo ficou mais próximo da verdade, mais próximo da Bíblia e encontrou a graça, isso é evidente, tá? Isso é evidente e nós não podemos negar. E todas as críticas que fazemos à igreja, à doutrina da Igreja Universal, elas são todas, digamos, legítimas, tá? Nós não retiramos nenhuma delas, mas é óbvio que à medida em que você tira alguém lá
do baixo espiritismo sendo essa o principal público da Igreja Universal, o povo que vem do meio do baixo espiritismo, da bruxaria, da feitiçaria, tá? E de práticas que talvez eles estando lá para até chegar a Cristo, não é? Haveria um caminho muito longo, muito distante. E como já falamos em outras aulas, Deus vai trabalhando, nos preparando, nos conduzindo, e por vezes pela nossa necessidade, não é dependência de Deus ter que ser assim, porque Deus é poderoso para fazer, não é? Do A chegar no Z, mas nós acabamos muitas das vezes progressivamente chegando até Deus, até por uma razão de pedagogia para nós, por uma nossa estrutura, pela nossa primeira relutância em acertar a verdade como ela é, e nós então vamos passando por uma espécie de níveis, até de fato nós chegarmos diante da verdade plena, tá? Que é óbvio, não é? Quando eu digo verdade plena, é um esforço para viver a doutrina da graça como ela é. Não é? Eu digo um esforço, porque muitas das vezes nós mesmos, não é? Cobramos de nós mesmos aquilo que deveríamos mais estarmos carentes da graça de Cristo. Que esta graça se manifestasse a nós e reconhecer muito mais que somos carentes de Cristo do que qualquer incentivo a esforços particulares ou pessoais. Então, baseado nisso, queridos, é que você deve entender a lição, porque eu estou dando essa volta toda na introdução para que você entenda isso, tá? Existe uma maior possibilidade de eu conhecer as coisas de Deus e viver as coisas de Deus, tendo as coisas de Deus perto de mim, tá? É a mesma coisa, querido, que às vezes a gente fala para alguém que está dentro da igreja, o que está fazendo aqui se não muda, se não se transforma? Mas a possibilidade de alguém estar dentro da igreja, mesmo vivendo uma vida de dificuldade para se aprumar espiritualmente, o fato dela estar ali, convivendo com as coisas de Deus, ouvindo as coisas de Deus, ainda que pareça distante e até indiferente, o fato de estar ali é uma possibilidade dela muito mais ser alcançada por Deus. Há um privilégio, tá, irmãos? De todos aqueles que de alguma forma estão perto das coisas de Deus. Por exemplo, as nossas gerações, filhos e netos, de repente podem até não levar Deus a sério como a gente leva, mas o fato de conviver conosco, com o nosso testemunho de aproximação de Deus, de vida com Deus, leva a eles também uma possibilidade de estar mais perto e ser alcançados por Deus. É esse o objetivo da aula em si. Não que, eu vou repetir, Deus precise disso, tá? Mas nós, como seres humanos e como, digamos assim, responsáveis também por as coisas relacionadas a Deus, já que Deus nos torna responsável, tá? Deus gera esse tipo de possibilidade a nós, que realmente são verdadeiras vantagens. Será uma grande vantagem a um filho de um crente, não é? Mostrar e se revelar sobre ele a eleição e a predestinação, do que um filho de muçulmano, um filho de alguém ligado a um outro extremo de religião que eventualmente despreza Cristo como único e suficiente Salvador. Então, esse é o foco da lição. E é isso que nós precisamos entender e compreender, de que Deus vai utilizar tudo, ok? Inclusive, isso como vantagem para alcançar e para trabalhar na vida daqueles que são seus. Tá bem, queridos? Este é o foco maior da lição e que nós precisamos entender
e compreender que quem está perto de nós, tá, potencialmente tem uma possibilidade de conhecer a Deus e de ser alcançado com Deus, tá? Porque Deus está na nossa vida muito mais do que aqueles que não têm a mesma possibilidade. E é isso que a lição de alguma forma quer mostrar os da circuncisão, os da incircuncisão, os que são da comunidade de Israel, os que não são da comunidade de Israel, os que são efetivamente aqueles que da promessa, os que não eram da promessa, e como que fica esta condição deles agora, estando em Cristo Jesus, tá? Imagine nós, nos dias de hoje, brasileiros, e o nosso distanciamento, tá? Digamos até étnico dos judeus, o que seria de nós se não fosse o cristianismo? Hoje, de alguma forma, há uma identificação nossa com os judeus. Por quê? Porque somos cristãos. Tá bem, queridos? Todos nós, de alguma forma, e hoje há uma grande população que se diz evangélica. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, já fomos instruídos a respeito de Cristo, ainda que com todas as imperfeições do romanismo católico, mas hoje somos uma nação considerada potencialmente evangélica e podendo daqui a alguns anos até ser talvez a religião mais relevante no nosso país. Por quê? Porque de alguma forma temos colonização cristã, católica, é verdade, com distorções, mas a pessoa de Cristo, tá? Ela sempre foi algo familiar para nós. E isso, de alguma forma, possibilitou a nossa aproximação com o Evangelho verdadeiro. Tá? Bem, de maneira geral, é esta a aula de hoje. Então, o texto áureo fala exatamente isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de Deus, ou pela mão dos homens. Efésios 2:11. Tá? Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se também descendência de Abraão e herdeiros da promessa. E foi isso que Cristo falou, inclusive, não é? Quando estava lá com Zaqueu, o publicano, ao dizer então a ele que hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu, o publicano, era considerado alheio, tá? a pior classe de pecadores pelos judeus, não é? Porque era aquele que traíra a pátria 2 vezes, digamos assim. E o Senhor Jesus ali declara a possibilidade de salvação a Zaqueu, mostrando exatamente, tá, que a salvação não era exclusividade de um judeu religioso, de um judeu, não é, aprisionado ou preso a certos padrões sectários ou pensamentos de interpretação múltipla do próprio judaísmo. Tá bom, queridos? Bem, de maneira geral, o tópico 1 da lição, ele vai nos falar do conceito espiritual da circuncisão e da incircuncisão. Tá? Bem, vamos lá então para o item 1.1. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Tá? Bem, a circuncisão era então o sinal externo que distinguia os judeus dos povos gentílicos. Tá?
Bem, aí há algumas aplicações específicas. Por exemplo, no aliancismo, igrejas como a igreja presbiteriana, que segue a linha do aliancismo, ela vai dizer então que a circuncisão é a representação cristã do batismo, por isso eles batizam crianças, e por isso que eles batizam crianças, porque eles entendem de que a versão cristã da circuncisão judaica é então o batismo nas águas, tá? Bem, e eles sustentam o batismo de criança baseado nisso, já que a circuncisão era feita para o recém-nascido judeu, tá? Bem, queridos, nós não vemos assim, nós não trabalhamos com princípios aliancistas plenos, ainda que algumas coisas de princípios aliancistas são, de alguma forma, interessantes, tá? Mas para nós, a circuncisão, de alguma forma, ela trabalha aspectos de separação, tá? Então, o conceito para nós é de que a circuncisão, ela distinguia, tá? Especificamente, quem era de Deus e quem não era de Deus, ou quem servia a Deus e quem não servia a Deus. Era esta a ênfase, tá? E é a ênfase que nós queremos dar. Bem, no item 2 aí, vamos seguir para até trabalhar melhor isso, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava a santificação. Olha lá, tá? O escritor aqui, ele trabalha com esse princípio, que é a ideia, então, da separação, tá? Um povo que não se inclina a outro Deus, mas serve unicamente ao Deus único. Com a corrupção e práticas idólatras, estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão, de alguma forma, tá? Ela simbolizava a aliança de purificação requerida por Deus ao povo escolhido. Veja a palavra escolha aí, que é a relação que a gente faz com o tema eleição. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Olha lá, comer a mesma mesa, ou seja, a ideia é realmente de separação. Tá bom, queridos? Bem, aí vem essa ideia trazida para o contexto do Novo Testamento, que tudo no Antigo Testamento ele é exteriorizado. Então a ideia do exterior, a letra cravada em pedras no exterior, mas agora a palavra cravada no coração, tá? E a mesma coisa, o sentido de um sinal, que é a circuncisão, que é um sinal externo, tá? Por isso que muitas vezes quando a gente fala de Apocalipse, de sinal da besta, sinal de Deus, como foi a última aula inclusive, tá? Alguém sempre fica em busca de um sinal externo, mas isso é bobagem. O crente bem instruído, bem doutrinado, ele sabe que todos os grandes sinais ocorridos a partir do conceito do Novo Testamento, da Nova Aliança, são sinais internos, tá? Como a conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Como que pode uma criança ser gerada? Como que foi colocado isso lá? Como que se processou? Como que uma criança nasce depois de 9 meses? E qual a nossa capacidade de compreender tudo aquilo lá? Entendeu? Então, existem até gestações, concepções, que você sabe que alguém diz assim, alguém vai dizer, esse meu filho nasceu, eu estou esperando o bebê, mas isso não foi planejado, não é uma gravidez planejada, não foi uma gravidez programada. Por quê? Porque é tipo da coisa que apesar de todos os cuidados, ou mesmo de todos os desejos de ter um filho, isso depende de coisas que estão além da nossa capacidade de fazê-lo. Por quê? Porque isso ocorre lá dentro. A maternidade é uma coisa
interna, é uma coisa que se processa lá. Apesar de você ver evidências externas, não é a cegonha que traz, não é? É alguma coisa que ocorre lá no íntimo, não é? Lá no ventre. Então, no Novo Testamento é isso. E a ideia então da circuncisão agora é essa. Não é um povo mais separado, entendeu? Pelos lados externos. Por exemplo, ao longo da história, nós éramos conhecidos do povo da Bíblia. Então, onde passava alguém com a Bíblia debaixo do braço, olha o crente ali, olha o crente ali. Mas a gente não sabe. A gente sabe hoje em dia que não é alguém carregando uma Bíblia na rua que mostra que ele é crente. Tá? Antes, nós também estávamos muito debruçados nas mulheres, nos cabelos longos, nos vestidos compridos, nas sobrancelhas sem fazer, não é? Uma senhora, uma moça sem maquiagem, ou coisa parecida. Aí você olhava para aquela figura no exterior dela e dizia, ali vai uma moça crente. Tá? E a gente sabe que o padrão também não é esse, não significa necessariamente que a pessoa é crente porque está usando aquele tipo de roupa, tá? Então, também a questão do homem, não é? A sua forma de vestir, entendeu? Então, aonde tem um irmão com calça social, numa atividade inclusive que é esporte, entendeu? Que era incapaz de usar uma calça jeans, entendeu? Quando usava é porque estava desviado. Então eu já fui de um tempo como esse. Bem, queridos, a gente sabe que não é o exterior que faz isso, tá? Que vai identificar realmente quem é cristão. Há evidências, mas o princípio não reside, tá? Simplesmente no sinal exterior. E aí então é a razão do item 3 do tópico 1. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, ou seja, era exterior. Mas a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas é que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tá? Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão externa, mas sim o ser uma nova criatura. E o que é uma nova criatura? É realmente uma circuncisão na vontade, uma circuncisão de origem, uma circuncisão de agora nascer uma nova vida dentro de você e que gera dor. Por quê? Porque há um contraste entre a nova vida e a velha. A velha precisa ser reprimida, precisa ser confrontada, precisa ser negada, precisa ser suprimida, não é? Então, não deixa de ser uma cirurgia. E que cirurgia dolorosa. Uma cirurgia, inclusive, sem anestesia. Porque rejeitar as vontades pecaminosas, crucificá-las, como diz Paulo aos Gálatas, envolve dor. É uma renúncia que dói. Se alguém pensa que não, mas dói. Tá? Negar aquela velha natureza que a gente sabe que desagrada a Deus e que eventualmente surge poderosa, cheia de vontade. Tá, meus amados? Negar ela, abafar ela, sufocar ela, dói na nossa própria carne. O assunto da circuncisão, então, gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Aos Gálatas mesmo, não é? Os cristãos legalistas de origens judaicas e algum outro grupo que se formou dentro da igreja na galáxia, tá? Queria que as pessoas viessem para o evangelho, mas que obrigatoriamente se circuncisassem. Então era Cristo mais a circuncisão, porque senão eles diziam que a salvação era incompleta. Em Antioquia, essa questão ganhou uma dimensão tão grande, debates tão grandes, que provocou o primeiro concílio da igreja, o chamado Concílio
em Jerusalém, que você vai ler lá em Atos capítulo 15. E a deliberação, tá, final desse concílio foi que os apóstolos decidiram que, sob orientação do Espírito Santo, que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus. E não confiamos mais na carne, porque essa circuncisão levava aquelas pessoas a confiarem em obras humanas, tá? E isso então os distanciavam do Evangelho exclusivamente pela graça, por meio da fé na obra realizada por Cristo. Tá? Então, a grande ênfase da lição é essa, e nós precisamos considerar isso. Tá? Para nós, na prática, tá? Quanto mais alguém estiver perto das coisas de Deus, mais chance para se tornar de Deus. Tá? Há uma vantagem, sim. Tá? Há uma vantagem, sim. Reconhecemos que a pregação da Igreja Universal ainda está muito no pelagianismo, mas lá se ouve de Cristo. Nós temos conhecimento de muitos irmãos que saem de lá desejando um Cristo mais puro, mas a partir, tá, desta introdução no evangeliquez, digamos assim, da Universal. Tá bem, queridos? Nós, de alguma forma, recebemos melhor e nos tornamos a potencialidade de evangelho que estamos no Brasil, porque a nossa base é de cristianismo, de uma colonização cristã. Tá? Então, nós devemos reconhecer isso. Todavia, também devemos reconhecer que não devemos buscar mais evidências externas para dizer quem é de Deus, quem não é de Deus, porque, como é a palavra desde o princípio, Deus olha o coração, tá? E não a aparência. Ou seja, Deus olha as motivações, as origens. Deus condena o evangelho ou a religiosidade da aparência. Ele mesmo disse, reproduzindo as palavras do profeta Isaías: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá? Ele mesmo condena, tá? Ainda nos profetas do Antigo Testamento, a liturgia aparente, que esse povo, não é o povo do sacrifício. E ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. O que era o sacrifício? A religiosidade aparente do culto. Tá, queridos? Então, não é que a gente despreza a aparência. A ênfase, a base, o fundamento é que não pode ser aparência. É óbvio que alguém que nasceu de novo, que teve uma circuncisão lá no coração, que Deus tratou lá dentro, que Deus abafa as suas vontades carnais lá de dentro, que o Espírito Santo está dentro de nós, tá? Trabalhando algo de dentro para fora. É lógico que aquilo que começa lá dentro vai ter evidências externas. Mas eu não confio nas evidências externas, porque elas podem ser enganosas. Porque é possível pôr máscaras de religiosidade. Tá? É possível. Assim como muito do povo de Israel estava lá com a circuncisão externa, mas a sua vida estava misturada com práticas pagãs. Tá bem, queridos? Então, é essa ênfase que nós temos que dar. Bem, como gentios, nós tínhamos uma desvantagem. Nós estávamos separados da comunidade de Israel. Nós estávamos estranhos aos concertos e às promessas. Nós não ouvíamos as coisas de Deus. Tá? Nós estávamos alienados dos pactos. Nós, como gentios, nós não ouvíamos a respeito de salvação. E essa era a vantagem que os judeus tinham. Por isso,
a vantagem de estar mais perto das coisas de Deus, ainda que não participemos dela, ainda que não estejamos com o coração todo voltado a elas, mas estar próximo dela, há uma vantagem de ser alcançados pela palavra de Deus e pela graça de Deus. Ainda o escritor ressalta, não é, a ênfase de Paulo aos Efésios, dizendo que nesta condição nós também não tínhamos esperança e andávamos sem Deus, tá? Ou seja, não havia confiança. É lógico, se a gente não tinha conhecimento das promessas, é lógico que nós não poderíamos ter esperança delas. Nós só podemos ter esperança daquilo que nós conhecemos. Só existe a possibilidade de crer na salvação se alguém nos falar sobre ela. Tá, queridos? E é óbvio que grande parte dos gentios, pela filosofia grega, tá, que entendia o quê? Que entendia os conceitos de materialismo, de que morreu, tá? E com o fim da matéria havia o fim de toda a existência humana, porque eles estavam focados muito no materialismo e todos os outros conceitos filosóficos pertinentes a essa escola. Tá? Bem, o povo gentil também, eles criam numa divindade múltipla, no politeísmo, na idolatria. Eles criam então na possibilidade de muitos deuses. E por conta disso, eles também não podiam entender a possibilidade de ter um único Deus. Então é mais ou menos assim. E quem viveu a idolatria católica sabe do que eu estou falando. O que era? Uma hora, determinado santo não resolvia o assunto, eu mudava de santo. Recentemente, inclusive, aí na tal teologia distorcida, não é, de Uriel de Jesus, não é, houve a tal ideia de trocar de santo, trocar de anjo, melhor dizendo. Então, todo crente tinha um anjo. E quando as coisas não estavam indo bem, é porque o anjo que ele estava era fraco. Então, ele tinha que trocar de anjo. Então, o politeísmo, a idolatria era muito isso. Como crer num único Deus, se tudo que se cria que havia vários, cada um para cada área especialista, tá? Havia um Deus para cada circunstância e cada momento, para cada dificuldade. Uma hora era Baal, outra hora era Azera, tá? E nesta coisa, a compreensão dos gentios, dos pagãos, eles estavam tão sem esperança de Deus e não podiam conhecer o único Deus, porque na cabeça deles havia um conceito: este não resolveu agora, eu pulo para o outro. Esse outro não me resolveu, eu pulo para o outro. É o que mamãe sempre falava para nós nos nossos cultos domésticos, no nosso início de conversão, ali nos anos 67, 68, mamãe por vezes dizia isso, de que uma hora era uma vela a Deus, outra hora era uma vela ao diabo, se referindo a um dia ia na missa do domingo e no outro dia ia no terreiro na sexta-feira. E aí se usou essa expressão, porque uma hora um resolve, outra hora outro resolve. Tá? E nós agora, estando bem, nós estamos com o nosso Deus porque Ele é único. Estando mais ou menos, estamos com o nosso Deus porque Ele é único, não há outro. E as coisas estando mal, estando péssimas, nós continuamos com Deus, porque nós não temos a recorrer a qualquer um outro, porque na nossa mente, na nossa cabeça, fomos ensinados que há só um único Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, os pagãos, eles viviam assim. Mas todos nós que reconhecemos que só existe um, aonde recorreremos? Não é? A quem recorreremos? Se Deus não nos resolver a questão, tem instância superior? Tem algum outro que eu possa procurar?
não existe, queridos. E graças a Deus que nós temos essa consciência, não é? Mas os pagãos não tinham. E agora em Cristo, a partir da nova aliança, eles tinham esta possibilidade. Eles não precisavam mais fazer parte exclusivamente da nação de Israel. Eles não precisavam mais de fazer práticas religiosas externas para dizer que eram povo de Deus. Eles não precisavam mais de uma circuncisão externa. Porém, e eles também não precisariam agora viver longe de Deus e atrás dos judeus, como se os judeus estivessem na frente. Não, ele agora, como diz João em João 1,12, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então agora, os gentios que criam no nome de Jesus eram evidências de fé em Cristo, por ter nascido de novo, por ter, ter rasgado e ter sido operado, passar por uma cirurgia interior, aonde o Espírito Santo foi lá e nos convenceu do pecado, nos colocando, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne, para que nós pudéssemos de fato, nos dobrarmos arrependidos diante do Senhor. E essa cirurgia interna que o Espírito faz, e só Ele pode fazer, nos levou à possibilidade então de agora fazermos parte da comunidade de Deus, e agora ter esperança das coisas de Deus, e agora então para sempre andarmos com o Senhor neste mundo, até aquele grande dia se revelar a nós. Então, amados, a eleição e a predestinação, ela compreende também este processo de que pelo pecado de Adão, todos caíram, todos foram separados e distanciados de Deus. Mas Deus, num primeiro momento, traz e manifesta a sua revelação através da chamada de um homem e por consequência de uma nação que é Israel. Mas a partir disso aí, da nação de Israel, da semente da mulher, nasce Jesus, que agora nele todos os povos estão reunidos. Então a esperança que era de vantagem apenas de judeus, agora a mesma esperança e a mesma possibilidade há para todos nós, porque agora não existe mais judeus e gentios, mas todos nós agora somos um único povo com o objeto de Cristo nos alcançar, e por isso Ele alcança a todos na ideia de que não há mais separação, não existe mais diferenças, não existe mais acepções, e agora em Cristo, todos, em todos os lugares, Deus salva através da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que você compreenda que quanto mais perto das coisas de Deus, ainda que não tenha mostrado sinais, evidências de salvação, essa pessoa tem chance, pelo teu testemunho, pelo teu jeito de ser, às vezes pela tua palavra, pelas tuas decisões em Cristo, de alguém estar vendo isso, e ainda que em vida você não vê o fruto disso, um dia você verá, para a glória do santo nome de Deus. Quanto mais perto das coisas de Deus, mais possibilidades de nós manifestarmos Deus nas nossas vidas. Que Ele nos alcance com essa graça e sua misericórdia, e possamos observar isso naqueles que estão perto de nós. Na quarta-feira, se Deus quiser, nós fortalecemos um pouco mais esta aula maravilhosa que nos enche daquilo que muitas das vezes transborda o nosso coração, que é a esperança de salvação, não só por nós, mas principalmente por aqueles que estão perto de nós. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade, nesse dia de domingo, onde celebramos o dia, ó Senhor, das mães. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma delas, aquelas que choram por salvação do seu lar, salvação dos seus filhos, dos seus netos, dos seus cônjuges, que todos, homens e mulheres, mamães e papais, e todos, filhos também, possam de alguma forma entender, ó Deus,
que aqueles que estão perto de nós, que usufruímos do privilégio de estarmos perto de Ti, também por este mesmo privilégio podem ouvir das Tuas verdades, perceber as Tuas verdades e, por sinal, manifestar esta tão grande salvação também em suas vidas. Que a Tua bênção alcance todo o Teu povo, dá força a cada um de nós e que possamos entender que um dia estivemos longe, mas hoje por Tua graça estamos perto. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa nos alcançar para a glória do seu santo nome. Amém, amém, amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.